A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Nosso compromisso é um compromisso genuíno com as Sagradas Escrituras. Analisamos aqui os temas à luz de uma interpretação genuinamente coerente com as Sagradas Escrituras. Você que não é inscrito no nosso canal e assiste os nossos vídeos, por favor, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Você receberá os nossos vídeos de primeira mão, todo o vídeo que subir na plataforma do YouTube. O YouTube lhe comunicará através de uma notificação. Irmão, nosso assunto de hoje é sobre o culto de domingo no Brás. É uma palavra pregada pelo irmão Salvador Bueno sobre 16 de Lucas, do verso 1 ao 13, da parábola do mordomo infiel. Ele cometeu erros graves na interpretação dessa parábola. Então nós não vamos fazer aqui um vídeo longo, irmão, mas vamos passar aqui o básico dos erros que ele cometeu na parábola. Primeiramente vamos ler a parábola aqui, ó. Disse-lhe Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como que estava a defraudar os seus bens. Então mandou-o chamar. Ele disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não pode ser mais continuar nela. E disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, seu senhor disse ao primeiro: quanto deve ao meu patrão? Respondeu: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deve? Respondeu-lhe: 100 coros de azeite. Disse: toma a tua obrigação e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque ouve atiladamente, porque os filhos deste mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas da origem iníqua, fazei amigo, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos receba nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é justo no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornaste fiéis
na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Não podeis ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer de um ou amar o outro, ou devotará um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isto, ridicularizaram. Mas Jesus disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens. Conhece o vosso coração, porque aquilo que é levado aos homens é abominação diante de Deus. Então, irmão, aqui está a palavra que foi lida no braço, né? E agora, irmão, esta parábola, para nós entender ela está dentro de um contexto maior, né? Ela começa no capítulo 15. Ali estavam os fariseus, os publicanos e os pecadores. E ali, os fariseus, eles eram avarentos, apegados à riqueza, né? Então, Cristo construiu para o seu público essas 4 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, e agora ele está falando da parábola do mordomo infiel, né? Do mordomo infiel. E aqui, que está falando todo esse contexto maior, está falando de perda, né? De almas perdidas, de pecadores. E aqui, no capítulo 16, Cristo vai enfatizar a parábola do mordomo infiel. Esta parábola é a parábola mais difícil que Cristo abordou dentro dos evangelhos. Esta parábola é uma parábola muito complexa e difícil de interpretar, que fala de um senhor que tinha um mordomo e ele foi acusado de usar os seus bens de maneira errada. E o Senhor falou: tu não poderás mais continuar nesta mordomia. Tu não poderás continuar sendo mordomo. E ele pensou consigo: eu não posso trabalhar na lavoura, de mendigar tenho vergonha, agora sei o que vou fazer. Ele era o administrador e ele tinha todos os registros daqueles que devia o seu senhor. Aí veja que ele chegou para os seus devedores do seu senhor
E falou, devia 100 coros de trigo. Vamos ver aqui, ó. Tendo chamado cada um do seu devedor, ele disse, quanto deve ao meu patrão? Respondeu-lhe, 100 cados de azeite. Disse, toma tua conta e assenta-te e coloca 50. E o outro devia 100 coros de trigo. Falou, coloca 80. Então, ele perdoou, né, uma parte da dívida, né? Usou de misericórdia, abriu mão de uma parte daquela dívida. E o Senhor louvou aquele injusto, não pela sua ação desonesta, mas pela sua atitude, que ele fez para que quando ele fosse tirado fora, né, tirado fora da sua mordomia, os seus amigos lhe recebessem da sua casa. E aí o Senhor falou assim, ó, elogiou o Senhor ao administrador, que houvera atidamente, porque os filhos deste mundo, filhos das trevas, são mais hábeis nas suas gerações do que o filho da luz. Irmão, e o irmão Salvador teve a capacidade de falar que os filhos deste mundo é a igreja. Irmão, um erro muito grave, porque aqui está falando dos filhos das trevas, do filho do sistema caído. Sistema caído. Então, os filhos das trevas, aqui, é um contraste que Cristo faz com os filhos da luz, mostrando que os filhos deste mundo, na sua administração, eles são rígidos, eles fazem as coisas bem feitas, enquanto os filhos da luz, que não significa ser os filhos deste mundo, neste contexto aqui, porque Cristo faz uma separação entre os filhos deste mundo e os filhos da luz, irmão. A igreja não é filho deste mundo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 2, fala que a igreja está sentada com Cristo no céu, espiritualmente, mostrando que, como disse o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, capítulo 3, que a nossa cidade está no céu. Então, irmão, nós não somos espiritualmente cidadãos deste mundo, mas somos concidadãos da família de Deus e dos santos. Então, o filho das trevas são aqueles que não nasceram de novo, que não foram transformados. Então, Cristo faz aqui o paralelo entre os filhos da luz, que são salvos,
e os filhos das trevas, que são os perdidos. Então, os perdidos, na sua geração, no seu contexto, aquilo que eles fazem com dedicação, eles fazem com uma entrega completa, enquanto os filhos da luz não usam fazer as coisas prudentemente, como o filho das trevas faz na sua geração. E aí, irmão, não tem nada a ver com os filhos da luz. Isso é Cristo que está ilustrando aqui. E aqui, irmão, nós encontramos uma parte embutida neste contexto da parte financeira, que fala que nós temos que granjear com a riqueza da injustiça. A riqueza da injustiça é o dinheiro humano. Então nós temos que granjear, amigos. Nós temos que usar dela. Para quê? Para o reino do céu. Para granjear. Para aplicar no reino dos céus. E disse, quando essa vos faltar, eles vos receberão em tabernáculo eterno. Aqui fala da generosidade. Irmão, aqui não é só a parte financeira. Ela vai além do financeiro. Ela fala da generosidade. E a generosidade, ela brota da graça de Deus. Ela brota do amor de Deus. Então, irmão, aqui vai além. Agora, por que ele fala essa parte? Que o mordomo abriu mão de uma parte da dívida para perdoar o devedor. É porque os fariseus eram apegados na avareza, então ele estava ali no cenário, ouvindo Cristo. Eles eram avarentos, tinham amor no dinheiro. Não abria mão para os publicanos. Então, tinham avareza no coração. Então, Cristo vai estender essa parábola. Ela termina na parábola do rico e do Lázaro, no contexto da avareza. E Cristo, nessa parábola, ele fala aqui nessa parábola que ninguém pode servir do Senhor, porque há de aborrecer a um e de amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É o único lugar na Escritura, irmão, que a riqueza, que a avareza é chamado de Senhor. É o único lugar. Cristo chama a riqueza de Mamon, quando ela se transforma no ídolo. Foi isso que aconteceu com o rico da parábola. Ele não adulterou, ele não matou, ele não roubou. Lá fala, ele não mentiu lá, mas foi lançado no inferno, porque ele fez da sua riqueza um Deus. Ele fez da sua riqueza um ídolo. Então, ele colocou o ídolo no lugar de Deus. Foi por isso
que ele foi lançado ali na parábola no inferno. Então, irmão, a construção dessa parábola, ela se estende no amor de Deus, na expressão plena que é generosidade. Lá em Efésios, Paulo fala assim: devemos trabalhar, fazer o que é bom com a mão, para que tenha que repartir. Querendo dizer, não é trabalhar com a mão para juntar e pensar só em mim, e pensar só no meu eu. Não, trabalhar com as mãos e repartir. Isso daí é a generosidade. Pessoa que é generoso é porque o seu coração está transbordando da graça de Deus. Ele sente a dor do próximo, ele sente a dor do seu irmão. Então, irmão, aqui fala do aspecto, de um aspecto financeiro, mas fala também de um aspecto espiritual. Como que você vai fazer bom uso da riqueza? Aqui no final que fala ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a mamon. Então, quando se fala se dedicará a um, está expressamente falando do amor de Deus. Só através do amor de Deus que você vai usar das riquezas, da injustiça, para beneficiar o próximo. E aqui fala, para que vos recebam em tabernáculo eterno. Então, a parábola aqui, ela vai além do financeiro. Ela tem um contexto da eternidade. Então, aqueles que entrar lá na eternidade, lá vai dizer: eu estou aqui, fui beneficiado por aquilo que você fez na minha vida. Então, ela tem uma ressonância na eternidade. Então, o irmão Salvador cometeu um erro muito grave em falar sobre as duas naturezas. Que nós temos a natureza humana e uma divina. Irmão, isso não é verdade, irmão. Irmão, só tem 3 seres que têm a natureza divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando se fala da natureza divina, tem uma relação com Deus, com a divindade. Então, irmão, nós não somos igual a Cristo. Todo ser humano convertido, a Bíblia fala que eles têm duas naturezas, uma natureza humana e a outra espiritual. Entenda uma coisa: natureza divina é para quem é Deus, e natureza espiritual é para quem é humano que converteu a Deus. Os anjos, sendo maior do que nós em poder, eles não têm natureza divina. Eles têm uma natureza espiritual, imortal. Só quem tem natureza divina é a Trindade. Porque a natureza divina
ela não teve começo e nem fim. Agora, a natureza espiritual, nós temos, veja lá, que em Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala: há corpos espirituais e há corpos terrestres. Entendeu? Se referindo aos anjos e se referindo a nós. Então, as duas naturezas que temos é a natureza humana e espiritual, não divina, irmão. Mas, como eles não estudam, não conhecem, irmão, a obra da salvação, então ele cometeu no culto online este erro grotesco. Todo crente convertido a Cristo, nós temos a natureza humana e espiritual, não natureza divina. Só quem tem natureza divina é a Trindade. E outra coisa, irmão, ele devia, já que ele não tem nenhum conhecimento da Escritura, ler para a Irmandade uma palavra mais de fácil interpretação. Ele fez uma lambança no culto online de domingo, irmão. Não explicou nada da Escritura Sagrada, porque a parábola ela não tem só um aspecto, ela tem vários aspectos. Tem um aspecto financeiro, tem um aspecto da generosidade e tem aspecto do amor de Deus, porque o que está ali por trás dessas 4, 5 parábolas é o amor de Deus que está por detrás. Está por detrás dessas parábolas uma obra de resgate. A obra de resgate da ovelha perdida, a obra do resgate da dracma, do filho pródigo e agora do mordomo infiel. Ele vai mostrar que nós não podemos ter um apego sórdido ao dinheiro. Ali, mostrando que o mordomo, ele abriu mão dos seus direitos para dar o direito para o devedor. Os devedores que estavam ali, houve uma manifestação de ele abrir mão, uma manifestação de perdão da dívida, mostrando em outro ambiente que a nossa dívida era muito alta diante de Deus e Deus abriu mão dela, né? A nossa dívida foi paga. E aí, veja o que é que aquele mordomo construiu um futuro para que ele fosse recebido na casa dos seus amigos. Quer dizer, ali já houve a generosidade. Era o que não tinha nos escribas e não tinha dos fariseus. E mostrando que forma nós temos que nos apropriar do dinheiro, né? E usar eles para abençoar a vida. Essa parte aqui, fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.